Hoje eu estou aqui num lugar muito especial da cidade de Cotia e eu vim conhecer um lugar, uma pessoa que tem uma referência muito forte dentro da cidade de Cotia. Vocês já devem estar vendo ela aqui, está aqui do meu lado, e ela vai contar um pouco. Eu, com muito respeito, com muito carinho, também vou chamá-la de Mãe Alcina, e ela vai contar um pouco sobre a sua história, sobre a história desse lugar, né? Onde acontecem coisas muito interessantes, onde tem também o Instituto Girassol, que também a gente vai conhecer um pouco o trabalho do Instituto Girassol. Quando eu entrei aqui, eu senti uma energia muito boa, né? Eu fiquei muito feliz, muito emocionada. A primeira vez que eu entro aqui neste lugar para conhecer essa história do Instituto Girassol e também a história de luta e a história de vida desta pessoa muito querida na cidade de Cotia, né? Aproveitar esse momento em que a gente está no mês de novembro e que muitas pessoas estão falando sobre a questão do movimento negro, das religiões, da cultura afrodescendente que é enraizada dentro desse nosso Brasil, dentro de cada um de nós que nasceu nessa terra, né? Então, eu agradeço, Mãe Alcina, por me receber e por bater esse papo que vocês vão acompanhar ao longo desta matéria. É um papo muito interessante que vai nos abrir os olhos sobre essa questão do candomblé, que é uma religião de origem africana e que sofre muito preconceito no nosso Brasil, preconceito que é fruto da ignorância, fruto do desconhecimento. Então, pessoal, eu fiquei muito feliz em fazer essa matéria que eu já estava querendo fazer há muito tempo. Muito obrigada, Mãe Alcina, por me receber e por bater este papo. Eu que agradeço, a pessoa maravilhosa. Sônia, você é a mulher. Antes da gente começar a gravar, a senhora estava me contando de como foi que a senhora chegou a esse ponto, como foi que a senhora se identificou com o candomblé. A senhora não nasceu dentro do candomblé. Eu tenho o bisavô que passou para o avô e ele contava coisas, mas dizia, são segredos que não podem ser ditos. São segredos que não podem ser ditos. Porque eu era pequena, né? Não ia entender, achava ele. E a senhora passou por outras religiões antes? Passei pela igreja evangélica, o pastor dizia que eu tinha um demônio, né? Porque de 5 para 6 anos eu vi o vizinho e quis avisar a mãe dele que o ônibus ia passar por cima dele. Eu tinha quase 6 aninhos. Então eu cheguei lá correndo, gritando para ela e disse, olha, o ônibus vai passar na cabeça. E o rapaz chamava Domingos. Falei, o Domingos, o ônibus vai passar na cabeça dele. Ninguém acreditou. Aí a mãe dele pegou e falou para mim, sai, você só fala besteira, criança. E eu então fui na rua correndo para alguém salvar o Domingo. Não deixei ele pegar o ônibus, né? Fiz aquela bagunça toda, todo mundo ficou, a minha mãe me pegou, botou dentro de casa e levei uma surra, né? Mas e o que aconteceu no domingo? Aí aconteceu isso. O ônibus passou por cima da cabeça do Domingos. Aí disseram que eu, com o meu demônio, foi que fiz isso. Aí todas as notícias que eu não sabia, criança, né? Não sabia ficar quieta. Aí eu falava que ia acontecer isso com a vizinha, que ia acontecer isso em algum lugar. Aí a minha mãe começou a me levar, as vizinhas ali em Marília. Morro do Querosene eu morava. Então passei por lá, não deu certo, aí fui para o convento. Porque eu falava para minha mãe, sabe, eu vejo que vão raspar a minha cabeça. Minha mãe disse, como que vai raspar a tua cabeça, menino? Né? E ela dizia assim para mim, a gente é negro, tem o cabelo ruim, não adianta que não vai nascer cabelo bom. Porque ela pensava que eu queria raspar a cabeça para nascer cabelo bom. E aí vim para São Paulo, em 50,
54. Vim para São Paulo, quando cheguei aqui, aí fui para a igreja, continuei na igreja porque eu sentia aquela energia boa quando o padre falava. Tinha algumas coisas que, por exemplo, falava que o diabo ia pegar a gente, mas eu não via o diabo, né? Então eu ficava, havia uma certa dificuldade de entendimento, mas estava lá. E aí, aos 16 anos, conheci a minha mãe de santo. Lá no viaduto do chão, vi aquela negra alta. Aí eu falei para minha mãe: olha, achei minha mãe. Vou lá raspar minha cabeça. Aí pronto, certo? Entendi. E aí, casei, tive o Robson, o André, né? E chegou em determinado momento, ele tinha 6 anos, aí eu falei para o esposo: olha, agora eu vou cumprir minha missão, já tenho meus 2 filhos, agora eu vou. A mãe de santo, ela tem algumas coisas a cumprir, como os sacerdotes, por exemplo, de isolamento, de castidade, de... Castidade. Só isso. É porque assim, se você pensar, os pais de santos casam, para eles tudo bem. Eu, certo? Eu vejo assim, eu não posso ter uma pessoa ao meu lado e dizer para ele: hoje eu não posso, porque eu vou atender pessoas. Ah, amanhã também não posso, porque eu vou tirar um ebó. Ah, amanhã não posso por isso. Então eu disse ao meu ex-marido: olha, a minha vida a partir de hoje vai ser para os filhos. Eu já havia dito, quando casei com ele, um dia eu vou me embora. E vou levar meus filhos. Não, mas a gente não casou ainda. Eu digo: mas vai acontecer. Então, quando chegou a hora, eu falei para ele: olha, Deus abençoe você, você precisa de uma esposa, né? E eu não sirvo mais. E foi assim. E graças a Deus sou muito feliz assim. Pra gente começar, eu queria que a senhora falasse um pouco. O que é o candomblé? Para mim, como vidente, né, que sou, eu vejo que tudo começou na África. Não só a religião, mas o mundo começou na África. Né? Depois foi abrangendo os continentes. Né? Então, o meu bisavô, ele veio de lá, certo? E trouxe um pouco da cultura, certo? Iorubá. Então, já desde cedo, a família vem trazendo tudo isso. Só que naquele tempo, a gente não podia falar sobre isso. Por quê? Porque era muitos tabus que tinha. Então, Hoje ainda temos muitos tabus. Temos, né? Mas naquela época era mais ainda. Então ficou guardado, né? E graças a Deus, com o conhecimento que eu tenho da visão, então eu vejo, né? Consigo ver da onde eu vim, certo? Das encarnações passadas que eu tive, né? E então eu abri essa casa, que eu chamo a Casa do Karma. Todas as pessoas que aqui vêm, nós tivemos vidas anteriores, todos juntos. A senhora começou falando que a senhora é vidente, clarividente, né? Mas essa clarividência, ela está vinculada ao candomblé, ou a senhora seria independente disso? Olha, eu te digo assim, como católica não daria para mim fazer o trabalho que eu faço hoje. E como meu bisavô, certo, trouxe de lá, e eu vejo que é o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ensinar aos meus, né? Então eu sigo
arrisca tudo aquilo que eles me dizem, né? O orixá diz para mim, é assim, e acontece assim. Então, e agora a gente está começando a entrar num terreno. A senhora falou, eles me dizem, eles que a senhora fala são os orixás. São os orixás, são os preto velho, são um boiadeiro, um herê, né? Nós somos orais. Por exemplo, aquilo que eu vejo, que eles estão me mostrando, né? Por exemplo, alguma coisa que está se passando com você está na minha frente, aí eu vou vendo e vou te falando. Aonde eu vou poder te ajudar? O que você está fazendo que não está dando certo? Então aí, com a evidência, eu te ajudo. Quer dizer, ao contrário de outras, a gente pode dizer que o candomblé é uma religião, então? Eu sinto a minha religião. É uma religião. É uma religião. É. Ao contrário de outras, ela não tem um livro Não. onde você se orienta por um livro. Não tem. Toda a sua orientação vem dos orixás. Sim, como a maioria dos pais de santo, certo? Uns vêm através do búzio, certo? Eles jogam o búzio e o Ifá fala para eles o que está acontecendo. E tem outros que usam o tarô, você entendeu? Então, cada um, eu digo assim, Deus dá o dom, porque todos nós seres humanos temos o dom, certo? Muitas pessoas são auditivas, muitas são videntes, outras são sensíveis, sabe? Elas sentem a energia, mas não compreendem, né? Então, por isso tem um desenvolvimento. É uma roça, certo? E a gente planta a semente. Quem é a semente? As pessoas, os seres humanos. Então você vai plantando dentro deles o amor, a espiritualidade, as verdades e vai criando, certo? E ele vai desenvolvendo para melhor. Então eu digo que a minha roça, graças a Deus, é fértil. Agora, é muito comum, Mãe Alcina, as pessoas ligarem e vincularem o candomblé a coisas do mal, a confusão, ao diabo e todas essas coisas. Como é que a senhora responde para essas pessoas? Então, é bem simples, porque assim, aqui nessa casa você vai ver ali na frente, tem a árvore da vida, certo? E logo à frente tem um Buda. Você vai ver que lá em cima tem Jesus pregado na cruz. Então você vai ver, todas aqui tem o preto velho, certo? Então, é assim, é aberto e entendido, por isso que eu chamo de uma casa de caminho diferente, certo? Então, eu fui criada de uma forma, não, porque é assim, quando você vem, tem, que nem o Robson falou, Angola, Queto, Jeje, né? Então, cada um fala de uma forma diferente, falar, mas significa a mesma coisa, você entendeu? Então, por exemplo, quem veio primeiro? Quem veio primeiro? Vieram os orixás. Então, depois Deus abriu o caminho, veio Jesus. Tudo isso para ensinar a gente. Há 2000 e poucos anos veio quem? Buda. Que veio ensinar. Que os orixás, eles vieram antes mesmo de Jesus? Sim, bem antes. Olha só. Bem antes. Muito antes. Né? Porque se você pegar então, se a como gente... bom repórter que você é, você voltar lá atrás, certo? Você vai ver África, aí você vai vendo, aí vai expandindo, né? Porque a África estava direitinho aqui no Brasil. Era depois alguma coisa. Aí o mar foi tomando de conta e a gente foi ficando, sabe? Quer dizer que nessa coisa a gente pode dizer que Jesus
É um avatar. Se veio depois dos orixás, ele também era um filho de santo. Né? Então, Oxalá, Jesus, tudo isso Deus foi colocando ao longo do tempo para ensinar o ser humano a ser melhor. Você veja, Sodoma e Gomorra, aquela destruição total para a gente aprender. Aprendemos? Ainda não, né? Não, certo? Mas a gente vai. É uma das coisas que eu costumo ensinar para os filhos. Quantos de nós, sabe, há milhões de anos que a gente está indo e voltando, né? Nessas idas e vindas, para nós estarmos aqui hoje, nós não fomos pessoas boazinhas. Cada um de nós passa realmente o que devemos passar. E a gente passando com compreensão, com muito amor, paciência, sabe? A gente tem a elevação. Agora, Melcina, é muito comum também a gente escutar pessoas falando, por exemplo, que quando você vai num terreiro, você vai num lugar, é muito comum que o santo, você pode tanto pedir uma coisa boa, quanto pedir também uma coisa ruim. Uma maldade, fazer uma maldade para alguém, alguma coisa. Isso é fato? O santo, ele vai atender? Não. Se eu pedir, eu quero derrubar mal fulano, ele vai atender? Não, não. Porque acontece, isso você veja bem, voltando para o diabo, todo mundo fala para mim, quem é Lúcifer? Lúcifer foi o anjo mais iluminado que Deus teve, certo? Então, quando na criação, ele quis ser mais que Deus. Ele, Belzebu e Staroc. Então, Deus colocou eles para a terra, certo? Para que eles cuidassem do ser humano. No caminho, a gente é cuidado por eles. Para que a gente não faça tanta perversidade, a gente tem um caminho guiado para a luz. Agora eu vi que aqui, na hora que eu desci, que eu fui visitar, eu vi que ali tem um espaço do Exu. Tem. Outro cara, né? Que as pessoas... que eu chamo de guardião. Que as pessoas ligam muito o Exu ao mal. Não, não é. Ao nascer, você tem que respirar, não é? Uhum. Então, aquele sopro de vida, certo? Quem dá é o teu guardião que vai ficar até te entregar novamente, né? Vida e morte. Então ele vai com você durante a vida. A senhora está me dizendo o Exu sopra a vida em você. Mesmo eu não nascendo numa família que... Não. Ele é assim. Deus disse, você vai cuidar dos meus. E ele tem que cuidar. Todo mundo, então... Todo mundo católico, evangélico, todo mundo, tem independente de qualquer coisa, tem um Exu. E todo mundo é filho de santo. Todo mundo, a gente não diz filho de santo, né? A gente tem um santo protetor. Por que eles falam na língua dos anjos? Mas aí, quem é católico, por exemplo, né? vai dizer que o santo protetor dele é, sei lá, São Jorge. Gabriel, São Jorge, Nossa Senhora. Mas a senhora está me dizendo que, na verdade, a gente está falando de uma figura de um candomblé. Mesmo assim, esse também vai estar ali junto, Sim. não? Ele vai acreditar em Nossa Senhora Aparecida, ele vai acreditar em Ogum, que é, vamos dizer assim, São Jorge. Sincretizações. Entendeu? Então, o diabo, ele não existe. Existe, sim, aqui na nossa mente, a maldade. Isso existe. Você vai num lugar, por exemplo, você vem aqui. Olha, mãe Alcine, eu quero fazer um trabalho porque meu vizinho está me perturbando, eu quero quebrar a perna dele.
Aí eu vou dizer, filho, você não pode quebrar a perna dele, porque do jeito que o universo leva, o universo traz de volta. Significa, se você me deseja o mal, não existe macumba, porque o mal joga e volta. Quer dizer, essa coisa que o pessoal, quando vê... Os despachos. Os despachos, exatamente. É. Ah, se apareceu um despacho na frente da minha casa porque alguém está querendo fazer uma maldade para mim, isso não existe. Se você acreditar, o mal vem. Depende de você. Se você pegar aquilo, coloca e manda embora, não tem problema Mas esse algum. despacho pode ser apenas uma oferenda também. Não? É uma oferenda. E se a pessoa está te desejando bem? Se ele sabe que você não está bem? Porque a maldade, eu sempre digo, está dentro da nossa mente. Vocês não comem carne? Tem alguma coisa específica assim? Segundo, eu não como segunda, quarta e sexta. Né? Segunda, porque tem 5 orixás regendo. Sexta-feira é dia de Oxalá, dia do branco. Nós não comemos carne. E explicando cientificamente, é assim. Sábado e domingo, você é convidado, ou você faz um churrasquinho em casa, aí tu come linguiça, tu come carne, tu come frango, come lanche. Tudo isso vai demorar 2 dias para ser digerido. Sim. Então, aí... É pesado demais. Né? Aí na segunda-feira, nós fazemos o quê? Comemos uma saladinha, um peixinho. E na sexta-feira, a gente deixa bonitinho o nosso estômago para poder fazer, né? Comer as carninhas. Você entendeu? Então é assim. Bom, por falar, já que a gente entrou no assunto carninha, enfim, e a gente está falando, e a carne vai remeter para os animais, e a gente não pode deixar de falar dessa questão que a gente escuta e as pessoas acabam falando coisas muito malucas, né, em relação ao sacrifício dos animais, que é dos momentos que acontecem nos cultos de candomblé. Uhum. Isso acontece em todos os lugares, você pode optar por não fazer. Como é que é? Como é que é isso? É assim, a gente faz a festa com grãos, né? Folhas, a gente faz, e uma vez por ano, sabe? Por exemplo, nós sentamos numa mesa, nos alimentamos, certo? Certo. Você vai lá, vai no açougue e compra o franguinho. Ou você vai no abatedouro e compra seu franguinho. Você vai lá, abate a vaquinha, você come a carne. Beleza? Então, uma vez por ano, essa casa faz o quê? A gente agrada ao orixá, certo? Só que a carne a gente não joga fora. A gente faz a festa e é servido tudo isso para as pessoas que vêm. Então, na verdade não, o que se chama de sacrifício não de é animais, sacrifício. nada mais é do que você pegar um animal que você vai comer. Sim, vai dar para as visitas, certo? Vai dar na festa para todo mundo se alimentar. Esse animal é um boi, é uma galinha, é um porco. É isso. Nossa. Nessa minha casa, você não vai ver eu em encruzilhada fazendo nada. Não vou sujar a natureza. Como que é essa relação da mãe de santo com o filho? É mãe. É uma relação de mãe e filho mesmo? É mesmo. Mãe mesmo. Certo? Mas eles são seus filhos porque eles frequentam o seu terreiro. Eles saem, são meus filhos. Não importa. Sabe, se eles saírem daqui, eles continuam sendo. Uhum. Porque é uma coisa muito, né? Por exemplo, quando vai chegar um filho na casa, é uma semana de dor. Eu começo a passar mal, sabe? Fico inchada, aí todo mundo já sabe. Pronto, vai nascer mais um. É a dor do parto. Mas a senhora está falando isso, esse nascer, é uma figura de linguagem que a senhora está usando? Não, nasce mesmo, com dor e tudo. Certo? Tem filhos que nascem calminhos, então aquela pessoa não vai me dar tanto trabalho. Vai entender o que eu falo.
Não, 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 sem questionamento. É Aí tem figurativo. outro. é figurativo. A senhora lúdico. está usando esse nascer, o Filho Santo, é uma figura de linguagem que a senhora está usando. Não é o nascer, do nascimento do parto, não. A dor é a mesma, tem que dizer. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa vestimenta. Ela tem uma simbologia, ela tem um significado. Tem. Sabe? Que nem eu falei para você, eu estava na cozinha fazendo a comida, alho, cebola. Uhum. Então agora eu vou falar do meu orixá. Então eu vou me limpar, certo? Vou me vestir para agradar, não a ninguém, mas ao meu orixá. A senhora disse que é para agradar o seu orixá e a senhora acabou de me dizer que a senhora é filha de Xangô. Quem é o Xangô? Xangô é o senhor da justiça, senhor do amor, certo? É a força. Justiça. Né? Agora, eu queria que a senhora falasse um pouco como é que a senhora lida com o mundo externo aí fora, quando a senhora anda, se a senhora sair na rua hoje vestida assim, a gente sempre vai ter aquelas pessoas que falam, como é que a senhora lida com essa coisa do preconceito? Olha, já tem 60 anos que eu ando assim. Em Cotia todo mundo me olhava meio assim, hoje não mais. Ó, a mãe Alcina, lá se viu a mãe Alcina? Certo? Porque eu não ligo. Vamos entrar num campo que eu queria muito que se a senhora pudesse fazer, já que a senhora tem esse tom da clarividência, nós estamos em Cotia, estamos falando de uma cidade que tem uma realidade assim bem complicada, Muito complicada. né? Bastante, uma diversidade grande, tem muita complicação. Como é que a senhora, com a sua experiência de vida, com tudo que a senhora conhece, como é que a senhora vê a cidade de Cotia? O que os seus orixás diriam? Como é que os seus orixás falariam sobre a cidade? Olha, às vezes é triste, sabe? Às vezes é muito triste. Porque, infelizmente, né, as pessoas prometem muito, demais, e entram no campo de, olha, aqui do lado eu tinha os bichinhos todos, macaquinhos, tinha tudo. Tinha as árvores, tinha as ervas que eu precisava. Acabou tudo. Fizeram aqui e vão devastando tudo. Eles não pensam, pessoas que estão vindo de Itaquera, sabe, desordenadamente. Aqui, olha, do lado ali, você vai lá, você vê todas as pessoas fazendo barraquinho. Não é disso que eu estou. Sabe, eu quero que entenda. Não importa o barraco, porque eu já morei em um. Não é isso. Mas, sabe, parar e analisar. Analisar a cultura, se a gente tem escola para todas essas crianças. Analisar se a gente tem como essas pessoas vão trabalhar. Como é que a gente vai comportar tudo isso? Então, foram fazendo condomínios aí, e estão fazendo. E não pensam, sabe? Como é que a senhora vê o futuro da cidade daqui a 20 anos? Vai ter que mudar muito, filha. Vai ter que ter um governante responsável. Porque a maioria entra desde, né? Eu estou aqui desde 69. Então, é pouquinho, né? Certo? Então, o que eu vejo assim, uma pessoa entra, promete, aí o outro entra, promete, mas um pouco vão prometendo e não vão fazendo nada, só vão expandindo. A religião, o candomblé, ele não vai exercer nenhuma influência, ele não vai interferir nessas questões da cidade, a menos que alguém peça por isso. A gente reza. A nossa força está na reza, está no demonstrar, como a caminhada da paz, certo?
que a gente vai, caminha, chamando todas as religiões para unir, né? Para a gente dar o melhor para todos nós. E o candomblé, né? Como eu sempre disse, é uma roça que você planta para você colher frutos bons.